Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. O texto sagrado diz assim, eu vou ler inicialmente na versão NVI, ok? Na versão NVI, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e... Repita comigo, siga-me. Amém. Por um instante, feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poder. O Senhor está acima de todas as coisas. A sua palavra pode criar, Senhor, no nosso coração o que ela bem quiser, Senhor. O Senhor pode fazer isso da forma que o Senhor bem quiser, porque a Ti pertence todo o poder, Senhor. Nas Tuas mãos está toda a glória, toda a autoridade, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, que nessa noite o Senhor fale conosco por meio desse texto. E essas palavras, ó Pai, ditas num momento tão oportuno, Senhor, diante dos seus discípulos, dita a seus discípulos, ela tem efeito também em nossos corações, um efeito de transformação, um efeito de conscientização. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Usando, Senhor, nesta hora, neste momento, a minha vida, por favor, Pai. Em nome de Jesus, preciso de Ti, Senhor. Dependo de Ti. E a Ti seja toda a honra e glória. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quando preparava essa mensagem, a gente tenta captar, tenta entender os sinais de Deus a respeito do que Ele quer falar com a sua igreja. E eu confesso a você que essa é uma luta que a gente trava, a gente que prega, e principalmente quem prega com uma certa frequência, nós travamos uma luta de, quando acaba o culto, perguntar para Deus: e aí, Deus, como vai ser o próximo domingo? O que eu vou pregar no próximo domingo? E às vezes acontece de chegar no domingo e a gente falar o seguinte: Deus, ainda não sei o que eu vou falar. Mas desde sexta-feira, esse texto vem fazendo parte do meu dia a dia. E antes de falar dele, eu quero traduzir o que está no meu coração. Eu começo essa mensagem com um tom de desesperança. Quando eu me refiro à falta de esperança, eu digo isso porque eu tenho percebido e tenho visto que nós cristãos, ou que a classe cristã, ela tem se tornado cada vez mais insensível ao que a Bíblia diz. A realidade é que os homens, em geral, têm se fechado para o toque do Espírito Santo de Deus, não permitindo a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela contradiz sempre as nossas vontades. A Bíblia Sagrada contradiz as nossas vontades. A Bíblia Sagrada contradiz a forma com que pensamos.
a Bíblia Sagrada contradiz as nossas práticas, os nossos costumes, as nossas ideias, a forma com que nós nos relacionamos com o próximo, com a vida, a forma com que nós encaramos o amanhã, o presente. A Bíblia contradiz tudo que nós fazemos ou somos às vezes. Só que me parece que a massa religiosa, especificando a massa cristã, ela tem andado na contramão da humanidade, porque me parece que cada indivíduo ao redor do Brasil, pelo menos, de alguma forma tenta obter algo, uma evidência que o aproxime de Deus. A gente percebe homens e mulheres fazendo de tudo e pagando o que for necessário para ter de alguma maneira a certeza que está próxima do divino. Pessoas indo além dos limites humanos, pessoas ultrapassando o racional, pessoas ultrapassando o lógico, para ter uma certa convicção brotando nos seus corações de que elas estão perto ou próximo de Deus. E me parece que nós cristãos, que entendemos, ou deveríamos entender, que temos um acesso a Deus, e esse acesso, esse caminho, chama-se Jesus Cristo. Nós rejeitamos essa relação com Deus, porque nós não conseguimos discernir a sua voz por uma única e simples razão. Nós cristãos não conseguimos morrer para nós mesmos. Nós cristãos não conseguimos morrer para nós mesmos. E quando eu digo que eu começo externando a tristeza, uma certa falta de esperança, é porque o cenário religioso me apresenta fatos que os homens estão pouco se lixando, pouco preocupados com o que Deus quer, com o que Deus pensa, com o que a Bíblia Sagrada pensa, desde que esse meu ato religioso seja para o meu próprio benefício. Pouco importa o que eu vou fazer para me aproximar de Deus. Pouco importa o que eu vou fazer para ter acesso até a presença de Deus. Se eu tiver que enfrentar uma grande multidão para carregar alguma coisa, e esta coisa que eu vou carregar me aproxima de Deus, assim eu farei. Pouco importa se eu tiver que comprar qualquer utensílio que se apresenta aí no mundo religioso, pouco importa. O que importa é que eu esteja próximo de Deus. Só que a forma que nós entendemos de estar próximo de Deus é aquela que não contraria as nossas vontades. É aquela que não contraria os nossos prazeres, as nossas vaidades. Por isso que a igreja não é tão bem vista quando se fala muitas coisas positivas. Quando se fala muitas verdades. Por isso que as igrejas que dão certo são as igrejas televisivas. Porque elas estão, obviamente, apresentando aquilo que nos empolga. Aquilo que nos enche de prazer. Porque estar perto do divino é ter prazer, é ter cura, é ter uma certa facilidade na vida, é saltar os obstáculos, é estar sempre por cima e nunca por baixo. Só que o Evangelho contradiz as nossas vontades. Você entende isso? Pastor, eu entendo isso, mas eu não aceito isso. Eu entendo isso,
mas eu tenho dificuldade em concordar com isso. E aí eu afirmo então que nós somos a classe que não conseguiu discernir a voz de Deus, porque não conseguimos morrer para nós mesmos. E por que é que nós não conseguimos morrer para nós mesmos? Porque morrer para nós mesmos é contrariar a nossa própria vontade. Quando a gente olha para esse texto que acabamos de ler, a gente precisa ampliar a visão sobre as palavras de Jesus. E não se preocupe não, hoje eu não vou cansá-los. Eu não vou ser tão extenso nessa minha palavra. Até porque eu não sei se vai fazer efeito. O pano de fundo das palavras de Jesus, que acabamos de ler, envolve o seguinte: no versículo 1 e 2 do capítulo 9, Jesus fala sobre a capacitação do serviço e anúncio do reino de Deus. Ele fala que convocou alguns homens e deu-lhes autoridade sobre demônios para efetuarem curas, e também enviou-os para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Um segundo objetivo do texto, no versículo 9, o texto de Lucas vai mostrar que o rei Herodes aqui, ao ouvir o que estava acontecendo, que os discípulos estavam curando, que a mensagem do evangelho, as boas novas, que se referiam a Jesus Cristo, estava invadindo todo aquele cenário, cidade após cidade. Herodes fica um pouco, ele fica sem saber como aquilo era possível, uma vez que ele já tinha matado João Batista. E ele diz: como é que eu não tenho contato, relação com isso ainda? Eu quero conhecer. E aí o versículo 9 vai dizer que ele se esforçava a entender e ver esses discípulos curando e pregando, e o próprio Jesus, mas ele não conseguia. O capítulo 9 apresenta a multiplicação dos pães. O capítulo 9, no versículo 20, vai falar sobre a confissão de Pedro. E Pedro está respondendo uma pergunta de Jesus, que é a seguinte pergunta: discípulos, quem é que estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos vão dizer: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um grande profeta que ressuscitou. E aí Pedro vai dizer: eu sei quem você é. Tu és o Cristo de Deus. O livro de Lucas também vai revelar que Jesus abre o que vai acontecer com ele. Jesus apresenta o seu futuro aos seus discípulos, no versículo 22, dizendo: olha gente, vocês estão sendo capacitados, Herodes não está entendendo absolutamente nada, muitos de vocês estão vendo os grandes milagres que eu posso fazer, vocês entenderam a revelação de que eu sou o Filho de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: é necessário que eu sofra muitas coisas, é necessário que eu seja rejeitado, é necessário que os principais dos sacerdotes, eles olhem para mim de uma forma diferente, e que eu morra, mas eu vou dizer para vocês: ao terceiro dia eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu vou reviver. E nessa noite, a gente então lê um texto, e eu me apropriei do texto da versão NVI, e eu quero novamente ler esse texto, porque saltou diante dos meus olhos uma pequena palavra, que dará norte para todos esses questionamentos que eu estou fazendo, dará um norte e um sentido para tudo isso que eu estou falando, e vai nos aprofundar no texto de Jesus. Capítulo 9, versículo 23, na versão comum que você tem aí, está escrito assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Na versão NVI que eu li, está escrito: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz
e siga-me. Então, lendo esse texto, saltou aos meus olhos a seguinte palavra, preste atenção nisso para você entender, por favor. Saltou aos meus olhos a seguinte palavra: se alguém quiser vir. A palavra vir, me parece que quando eu li esse texto, ela criou uma importância dentro de mim, que me fez olhar de forma profunda o que Jesus está querendo dizer. A palavra vir, erkman, ela significa seguir alguém. Só que o texto que está aqui sendo lido por nós, ele não está dizendo o seguinte: olha, alguém que quiser ir ou vir até Jesus, este indivíduo não pode apenas olhar para os passos de Jesus e tentar seguir Jesus por onde ele pisou. Esse indivíduo que está olhando para Jesus e quer vir e quer seguir, ele não pode observar distantemente este mestre, ele não pode compreender a sua história, ele não pode apenas compreender a sua ideologia. Este homem que quer seguir, que quer vir até Jesus, a ele compete algo mais profundo. Porque a palavra seguir significa companhia. A palavra seguir significa companhia. E o que significa companhia? Companhia, do latim, refere-se inicialmente a pessoas que repartem o pão ao andar juntas. Companhia significa aquele que reparte o pão ao andar juntos. Então, Jesus está propondo o que aqui nesse texto? Ele está dizendo assim: se alguém quiser acompanhar-me, este deve entender que é necessário estar disposto a repartir o que tem. A repartir o que tem. E repartir o que tem é uma condição, porque ele também está disposto a repartir o que ele tem. Não é uma via de mão única. Jesus está dizendo: quem quiser me acompanhar, vem, porque eu vou repartir o que eu tenho. Só que em contrapartida, você precisa também repartir o que você tem. Em contrapartida, você precisa repartir o que você possui. Em contrapartida, você precisa dar o que você tem, porque nós vamos numa caminhada. Jesus está deixando claro que é impossível iniciar uma caminhada com alguém se ambos não estiverem dispostos a compartilhar tudo que têm. Dá para estabelecer ou iniciar uma vida a dois, casar-se, sem que haja o compartilhar de todas as coisas? É possível. Você está casado com alguém que não compartilha o que tem? É possível. Isso é aceitável? Sabe aquela sensação que às vezes alguns têm, que o indivíduo vai lá e abre a geladeira e está comendo escondido a sobremesa só para não dizer quer? Você também quer? É impossível você conviver com alguém numa caminhada sem dividir o que você tem. Se alguém quiser vir, se alguém quiser acompanhar-me, primeiro vai ter que entender que precisa dividir o que tem. Essa é a primeira lição que os discípulos precisavam aprender nesse processo que eles estavam iniciando. Você quer me seguir, Vinícius? Você vai precisar aprender a compartilhar o que você tem. E o que isso significa para nós?
compartilha o que tem enquanto caminha, reduz sua capacidade de autossustentação. Quem compartilha o que tem enquanto se caminha, reduz a sua capacidade de autossustentação. É como se eu tivesse aqui na mão um pacotão de arroz, de 5 quilos, e eu vou caminhar com você. Isso significa que compartilhar o que eu tenho diminui a possibilidade da minha autossustentação. Porque se eu tinha 5, agora eu vou ter 2,5, porque eu vou ter que compartilhar com você 2,5. Eu vou ter que dar para você parte do que eu tenho. Eu vou ter que dividir aquilo que eu entendo que vai prover o meu sustento. E Jesus está dizendo aqui, olha, se alguém quer caminhar comigo, quer ser meu companheiro, compartilhe e reduza a sua capacidade de autossustentação. Jesus também está dizendo, olha, quem quer ser meu companheiro, compartilhe, mas entenda que quando você compartilha, você expõe o risco da utilização. Se eu compartilho o que eu tenho com você, Priscila, significa que aquilo que eu cuidava de forma tão carinhosa, de forma tão exemplar, com tanta dedicação, significa que nas suas mãos, não sei se vai ser cuidado da mesma maneira. Eu não sei como você vai tratar aquilo que tinha nas minhas mãos. Dividir com você alguma coisa significa que eu não sei se você vai ter o mesmo cuidado que eu vou ter. Jesus está dizendo, olha, eu vou compartilhar com vocês a minha vida. Eu vou compartilhar o que eu tenho. Vocês vão compartilhar o que vocês têm. E nós vamos seguir. Então você expõe parte do que você tem ao risco da má utilização. Quem compartilha deve aceitar a proposta do outro. Quem se torna companheiro e compartilha deve aceitar a proposta de quem está do lado. Então, quando Jesus está dizendo, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, é necessário que este alguém o acompanhe doando parte de si. Doando parte de si. E, meus irmãos, olhar para esse texto dessa forma, nos mostra que a proposta de Jesus não é apenas negar a si mesmo para caminhar em sua companhia. A proposta de Jesus, nesse texto, é que nós precisamos doar a si mesmos para seguirmos Jesus. Por que você está dizendo isso, Fernando? Porque a sequência do texto vai dizer assim, versículo 24 e 25, veja só. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. O que está intrínseco nesse texto é que a verdadeira companhia é aquela que doa-se, é aquela que reparte o pão enquanto caminha. Infelizmente, então, a razão do mundo cristão de estar da forma que está é porque ele não consegue morrer para si mesmo. Ele não consegue tomar a sua cruz e, na verdade, ele não consegue compartilhar parte de si mesmo. Você me entende? Para finalizar, quando voltamos ao texto, eu posso afirmar nessa noite que Jesus continua propondo a todos nós aqui: se alguém quiser vir após mim, acompanhe-me. Acompanhe-me. Negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Mas acompanhar Jesus, por quê? Porque ele disse que todo aquele que se interessar em aceitá-lo como Senhor, todos os seus discípulos, esses jamais estarão sozinhos. Mateus 28:20 vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquilo que era verdadeiro há 2000 anos atrás, continua sendo verdadeiro nos dias de hoje. A proposta de Jesus há 2000 anos atrás, continua sendo verdadeira nos dias de hoje. Quer ser meu companheiro? Doe parte de si. Doe parte de si. Doe parte de si. Tome a minha cruz. Siga-me. Tome a minha cruz e siga-me. Só que o interessante é que se tornar companheiro de Jesus, então é partilhar vida, é doar vida, é compartilhar o que temos com o próprio Cristo. E quem compartilha o que tem com o próprio Cristo, compartilha o que tem com a própria igreja de Jesus. Quem compartilha o que tem com o próprio Cristo, compartilha o que tem com a própria igreja, a igreja de Jesus. E ser companheiro da igreja de Jesus é caminhar dando pão para aquele que está do seu lado. A grande questão, o resumo de tudo isso, é justamente a minha falta de esperança. Eu acho que nós temos muita dificuldade em doar parte de nós para quem está do nosso lado. Em doar parte de nós para quem nós temos certas ressalvas. Para doar parte de nós para a igreja de Jesus. Porque nós somos amantes de nós mesmos. A razão de nós estarmos na igreja, e aqui eu vou chutar o pau da barraca, viu? A razão de muitos irmãos e irmãs estarem na igreja é justamente porque temem a morte, temem o inferno, temem as dificuldades e acham que na igreja evangélica ou no ritual religioso elas estarão guardadas de todo o mal. Deixa eu te dizer uma coisa, Adriano, todos nós aqui, se nós não obedecermos o Evangelho de Jesus, Kleber, se nós não obedecermos o Evangelho de Jesus, nós não amarmos o Evangelho de Jesus, nós não confessarmos Cristo como Senhor, Wesley, não adianta, você pode vir aqui na igreja, você pode tomar o banho dos 12 litros de unção, que nem está aí na internet, 12 litros de azeite, que a sua vida vai continuar miserável e desgraçada. Vou te dizer uma coisa, você pode estar aqui na igreja, você pode frequentar os cultos, mas se você continuar em desobediência a Deus, manhã após manhã, você vai sentir a acusação na sua alma em relação ao que você está fazendo. Você pode fazer o que quiser, você pode mudar de igreja, vai para outra igreja, procura um culto mais fervoroso, procura um culto mais pentecostal, um culto equilibrado, um culto mais racional, procura um pastor que prega melhor. Nada disso vai resolver se você não obedecer o Senhor. Nada disso vai resolver se você não obedecer a palavra de Deus, se você não doar parte de si, porque evangelho é doar parte de si. Evangelho é se tornar companheiro do próximo. Evangelho é ajudar quem está do seu lado. Evangelho é carregar a cruz e doar tudo que você tem, goste de você ou não. E essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem bíblica. E talvez se Jesus estivesse aqui, diria para vocês também: ei, querem ir embora? Então vão. Lembra desse episódio? Restou os 12 de Jesus, os 12 discípulos, todo mundo talvez preocupado com o número da multidão se diminuindo. Ele olha para os 12, os únicos que ficaram com ele, e diz: ei, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir?
ele não faria talvez talvez eu. Ô irmão, fica aí, não é bem assim, o evangelho não é isso. Ah não, fica aqui comigo, não me deixe, não me deixe. Eu tenho pouca esperança, porque talvez você seja um convertido de longos anos e pouco mudou em muitas áreas da vida. Eu tenho pouca esperança, porque o que nós vemos sendo pregado aí só nos estimula a viver uma vida desequilibrada e a gente fica apaixonados só por aquilo que temos. Se eu tiver um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, significa, Cíntia, que eu estou debaixo da bênção de Deus. E como eu disse aqui, essa mensagem não vale para os fiéis que sofrem. Essa mensagem não vale para os fiéis que choram. Essa mensagem não vale para os homens e mulheres fiéis que não têm o que comer ou beber. Essa mensagem não vale. E aqui fica hoje, nessa noite, e se alguém puder divulgar isso, a minha mensagem de indignação, como o profeta Jeremias fazia muitas vezes. Perdi a esperança. Talvez porque há tanto tempo nós estamos ouvindo as mesmas coisas e não mudando em absolutamente nada. Olha para o teu coração. Olha para a tua prática cristã. Olha o quanto você deixou de ser fervoroso. Olha só. Perceba, por favor, como é que você entra no culto e como é que você sai do culto. Faça uma análise pessoal e perceba a tua fé. Perceba a tua fé. É reunião após reunião e você continua do mesmo jeitinho. Você continua sendo tentado nos mesmos valores. Você continua sendo provocado nas mesmas situações. É como se nós vivêssemos a igreja de Corinto ampliada, amplificada. Uma igreja cheia de crendices, uma igreja cheia de problemas, uma igreja que pouco se importa com aquilo que tem sentido. Que Deus nos perdoe, porque estamos fazendo do evangelho uma coisa insignificante. Que Deus nos perdoe, porque estamos fazendo da cruz apenas um amuleto de sorte, sendo que a cruz representa a vida eterna. A vida eterna. A minha oração é uma oração nessa noite de lamentação. Que Deus nos perdoe o que fizemos do evangelho. Você entende isso? Você entende isso? Que Deus nos perdoe, porque eu não sei onde a igreja vai parar, Antônio Carlos. Que Deus nos perdoe. Pastor, hoje você corre o grande risco dessa igreja esvaziar. Que Deus nos perdoe. Que Deus nos perdoe. Que Deus nos perdoe.